essa forma diferente de passar a matéria, e vocês, cada um de uma maneira especial, eu quis montar o momento do semestre, que foi surreal para todo mundo, através de um vídeo. E eu queria que todos assistissem, eu queria que o Emanuel assistisse. E eu montei esse vídeo de 5 minutos e meio, que eu vou compartilhar a tela agora e passar para vocês, antes que vocês iniciem a apresentação. Alguém contrário? Tudo certo, prof. Vou apresentar, eu também quis apresentar hoje. Sim. Então eu vou apresentar e vou abrir esse momento de encerramento da disciplina. Se nós estivéssemos no presencial, teria pizza depois, é uma prática que nós fazemos, uma grande confraternização e os trabalhos. Então eu vou apresentar esse vídeo. Essa pizza a gente pode marcar ainda. Depois da quarentena dá pra gente combinar de comer uma pizza. Com certeza. Vai ter vários, eu vou encontrar... Pizza não dá pra negar nunca, né? Não. Nesse tempo. Então eu vou compartilhar, tá? Eu fiz esse trabalho hoje à tarde, pensando em cada um de vocês. Eu compartilhei. Não tá... Agora tá aparecendo. Vocês conseguem ver? Dá pra ver a tela do YouTube. Dá pra ver. Dá pra ver, sim. Eu peguei os desenhos de uma maneira aleatória, tá? Não foi numa sequência. Eu joguei eles pro alto e eles caíram. Pode chamar a família para olhar. Chama a Mana Paula. Tá bem, pode deixar que eu chamo então.
É isso, gente. Para a história. Uma das questões que eu uso muito na vida profissional é criar material histórico para ali no futuro as pessoas terem história para contar, seja textos, imagens, fotografias. E agora nós vamos começar então a apresentação. A Laisla também, vocês têm notícia da Laisla? Tá aí, deixa eu ligar a Laisla. Ela disse agora que ela esqueceu o carregador do Note dela no trabalho. Aí as pessoas que não puderem apresentar hoje, apresentam no... Desculpa. Vamos começar. Amanda, tu queres compartilhar tua tela? Eu vou colocar aqui já. Alguém quer comentar alguma coisa das imagens? Saudade de aula presencial. Né? Obrigada, Pro. Ó, Júlia. E descobrimos aquele local maravilhoso que nós vamos poder usar depois de novo, né? Já pensou? Aquelas mesas, aquelas réguas paralelas, tudo. Achei legal o fato que, como não foi presencial, a gente acaba não vendo o desenho dos colegas, né? E assim deu pra ver. Legal. E viu que saiu... Eu achei assim vocês demais através do trabalho de vocês. Muito, muito, muito bom. Amanda, tu queres compartilhar? Sim, eu vou colocar aqui. Saudade do aglomero. Isso Dá pra mesmo. ver ali? Dá pra ver. Tá. Tá. Posso começar? Fica bem à vontade e aproveita bem desse momento que é o último da tua aula de desenho da forma. Boa noite, meu nome é Amanda, eu sou acadêmica da primeira fase do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidade e eu vou fazer uma apresentação sobre os trabalhos que a gente desenvolveu no primeiro semestre do estudo da Forma 1. Oi? Pode continuar. Ah, tá. É que eu achei que alguém tinha falado alguma coisa. Bom, antes do curso eu já desenhava, mas eu desenhava mais pessoas, rosto, essas coisas. Ali a foto ficou até um pouco ruim, mas dá pra ter uma ideia. Então foi bem... Eu tinha uma ideia de perspectiva e as coisas que a gente aprendeu, mas foi bem diferente desenhar objetos e estruturas e não pessoas. Enfim. Mas isso foi importante para o desenho. Eu queria ter passado a desenhar as mãos, o rosto, mas não tinha tempo hábil. Isso faz parte, Amanda. Muito bom. O primeiro desenho que eu escolhi foi de perspectiva isométrica. Eu devo dizer que eu pessoalmente não gosto muito desse tipo de perspectiva, porque eu acho que ela fica meio estranha, ela não mostra tanto, talvez, o que era pra dar pra ver no desenho ali, mas eu acho que vai dar pra ver bem a evolução. Então, e esse foi o primeiro desenho que a gente fez de casa. A perspectiva de um ponto de fuga. Esse desenho a gente escolheu uma rua no Google Street View e desenhou ele na perspectiva de um ponto de fuga, junto com a foto. Eu escolhi essa rua, que era Rodeo Drive, em Beverly Hills. E eu trouxe esse croquis que eu usei na aula de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, e eu usei o ponto de fuga nele, mas era mais um croquis, assim. Mas só pra mostrar que eu usei a técnica em outra disciplina. Aí a perspectiva de 2 pontos de fuga, a gente tinha que escolher um móvel na nossa casa e desenhar ele de onde a gente estava vendo.
Aqui tem a foto para comparar. A ideia era tirar a foto na mesma ponto que eu tava olhando, mas não deu tão certo. Mas dá para ter a ideia. Aqui a gente viu um vídeo durante a aula dessa casa construída na perspectiva de 2 pontos de fuga, e eu lembro que eu tentei representar ela ao mesmo tempo que eu vi o vídeo, e deu, acho que bem certo. Era mais para mostrar um desenho além do que a gente fez desenvolvido no trabalho, na aula e tal. Aqui também a perspectiva de 2 pontos de fuga de novo. Eu gosto bastante dessa perspectiva, que eu acho que ela fica bem real. Eu usei o ponto de fuga fora da folha nesse desenho. Eu lembro até que a professora comentou que não dava para ver no papel o ponto de fuga. Eu tentei jogar ele fora da folha para ficar o mais real possível. Ele é o Museu The Barnes, nas Filipinas. E a gente escolheu com uma foto do Google Earth. Aí tá a foto. Eu escolhi a prova da avaliação prática 1, porque foi o primeiro desenho que eu pintei, né? Eu não gosto muito de pintar, eu gosto mais de usar o lápis. Eu gosto mais de fazer o desenho em preto e branco e cinza e de usar o grafismo, porque eu acho que fica mais bonito, é o que eu sei trabalhar também. Então eu peguei esse desenho para mostrar a evolução da minha pintura. Aqui a gente usou a técnica de lápis aquarelável e cera. E não foi o primeiro desenho que eu fiz esse desenho 3 vezes até chegar nisso. E eu não estava muito acostumada com ele, agora eu simpatizo um pouco mais, mas no começo eu tinha odiado. Aqui era um segundo desenho com lápis aquarelável e cera. A ideia desse trabalho foi pegar uma foto da rua 15 de novembro, uma foto antiga, e a gente alterar alguma coisa e redesenhar isso, colocar nesse desenho com lápis aquarelável e cera. Eu não alterei muitas coisas, até porque eu não ia conseguir fazer ele ficar bonito, então eu preferi fazer um desenho mais bonito, mais limpo, do que colocar muita coisa e talvez ele ficar confuso e meio estranho, posso sim dizer. A vegetação é imprescindível. Aqui a prova da avaliação prática 2, que eu acho que deu para ver bem, com todos os desenhos que eu escolhi, deu para ver bem a evolução até chegar nesse, que eu acho que foi o melhor de todos, assim, eu acho que ficou mais bonito, eu gosto mais dele, porque eu usei a técnica do ponto de fuga e eu criei um ambiente, e eu usei a técnica do lápis aquarelável e a da cera também, e até um pouco do grafismo, que eu já gostava. Então eu gosto muito desse desenho. Era isso, obrigado pela atenção. Parabéns, muito obrigada também pela apresentação. Eu gostei assim da sequência, da experiência que tu passou para fazer cada um dos teus desenhos escolhidos. Olhando os desenhos para separar ali hoje, eu vi que foram muitos desenhos. E vocês, dentro desse universo, escolheram, né? Mas vocês fizeram muitos desenhos. Legal, né, Paulo? O Emanuel, eu espero que ele chegue ainda. A Grazi pode compartilhar. Grazi? O Emanuel já chegou? Não, né? Grazi pode compartilhar a tela, por favor. Alguém quer comentar alguma coisa do trabalho da Amanda? Legal como ela faz o desenho dos rostos, né? Quase perfeito com a foto. Isso é uma arte também. Eu também gostava de fazer, hoje não sobra mais tempo. E é ali que eu percebi que eu queria ser arquiteta. Era mais ou menos uma adolescente, quando eu fazia desenhos de rostos também, Amanda. E isso faz parte também dessa busca do desenho à mão. A gente firma e vê as proporções das partes do corpo. Vocês devem estudar, ou devem ter estudado Leonardo da Vinci, que fazia pesquisas incessantes, inclusive ele ia nos cemitérios fazer essas pesquisas para analisar as proporções do corpo. No Renascimento, eles estudavam as proporções áureas, aí tem até aquele Vitrúvios que o Da Vinci fez dentro de um círculo, e ele buscava essas proporções do corpo também para desenhar ou esculpir os escultores do Renascimento
Eles buscavam a perfeição através da forma e do corpo humano. Eu estudei muito isso do trabalho do Leonardo da Vinci e tudo, essas coisas de proporção do corpo, porque eu gostava muito, mas era mais hobby, assim. Não, isso está em ti, Amanda. Não é? Eu falei já para outra pessoa aí da sala. A arquitetura, Amanda, a arte, por exemplo, um cantor, ele sabe cantar, ele sabe tocar, um músico, ele pega um instrumento. Eu tenho frustração de não poder tocar piano, mas a pessoa que tem o dom da musicalidade, eles tiram a música. As pessoas que compõem, que interpretam e que fazem a arquitetura e artes plásticas, isso está inerente, está dentro da pessoa. Tu te realiza fazendo aquilo. Aí o pessoal fala, eu tenho que virar 3 noites seguidas. A pessoa que gosta não se importa e não percebe que está virando 3 noites fazendo isso. Mas como é uma profissão e pode atrair outras pessoas, essas outras pessoas, como qualquer profissão, podem aprender. Mas essas pessoas que têm a vocação, têm a facilidade. É arte, Amanda. Não é hobby, isso está em você. Isso é arte. E a arquitetura é uma das artes visuais, desde sempre. Grazi, tu podes compartilhar? Ela está? Sim. Fica bem à vontade. A arquitetura segue os estilos artísticos, inclusive. Eu tenho um livro aqui muito velhinho, Despedaçando, que é um livro de História da Arte, Carlos Cavalcante. Ali tem artes plásticas, escultura e arquitetura, em cada estilo. Interfere. Legal, graças. Tá dando pra ver? Sim, né, de ver. Mas tem um retorno. Tá dando retorno? Agora não deu mais. Não, mentira, tá dando sim. É que eu tô conectado no computador também. Tu vai ter que desligar o som de algum aparelho. Pois é, estranho, porque eu não... Porque eu já deixei no mudo. Ou talvez a professora vai ter que desligar o microfone de repente. Tenta pra ver que dá certo. Não, eu vou desligar o meu outro. Mas aí eu não ouço. Grazi, só tu fala. Tá bom, então. Tá, só um minutinho aqui. Pera aí, deixa eu só arrumar uma coisa que tá dando errado. Prof, só vou tirar um pouquinho aqui pra mim ajeitar um negócio que não tá indo, tá bom? Tranquilo. Tá, acho que agora vai dar certo. Tá dando pra ver, né? E sem retorno. Ah, que bom.
Bom, então, primeiramente, boa noite. Como eu achei que a gente ia apresentar para mais pessoas, eu ia fazer uma breve fala sobre mim. Então, me chamo Graziele Kistler, tenho 19 anos, sou residente da comunidade de Rio da Anta, Santa Terezinha, e vou demonstrar alguns desenhos feitos na disciplina de estudo da Forma 1, da professora Angelina, onde a gente desenvolveu vários trabalhos, assim como esse, como desenhos, enfim. Assim como esse aqui, que eu coloquei as fotos, que a gente desenvolveu vários trabalhos assim, desenhando árvores e arbustos, colocando luz e sombra, que eu coloquei alguns deles aqui, que a gente fez. Esse aqui é o primeiro desenho, bom, enfim, tô um pouco nervosa, tá? Então, dentro do semestre, a gente estudou sobre um ponto de fuga, 2 pontos de fuga e pintura com cera. Então, eu coloquei a imagem de uma igreja que eu tinha desenhado em outra matéria, que eu gostei bastante. A imagem de Rio do Sul, que a gente tinha feito. E a casa, de uma perspectiva que a professora tinha colocado numa aula, e eu gostei bastante e resolvi desenhar. Então, a técnica é um ponto de fuga, que é o primeiro desenho que a gente fez, desenhando 3 cubos para demonstrar tamanho e profundidade. Aqui a gente fez primeiro a planta baixa de uma estrutura. Aqui a gente já colocou para aparecer a estrutura de dentro, também feito com ponto de fuga. E nessa aqui a gente fez mais completa, colocando mais móveis de um quarto para também representar profundidade, luz e sombra. E esse aqui também é uma representação também de um ponto de fuga que a gente fez da prova. Eu gostei bastante desse desenho, até porque eu consegui fazer ele bem rápido, até porque foi acabando o tempo e eu até me surpreendi que eu consegui fazer ele e até que ficou bem bonito. E aqui a gente já entra para 2 pontos de fuga, que eu desenhei esse daqui também, é da primeira prova. Eu pintei ele com tinta, ele não ficou muito bom pintado, né? Eu tentei fazer ele com tinta para ver se o céu ficava mais bonito assim, mas não ficou muito como eu queria que tivesse ficado. Esse aqui a gente já entra falando também sobre 2 pontos de fuga com pintura com cera, que daí eu comecei a gostar mais dos desenhos, até porque a minha pintura começou a ficar melhor. Eu gostei muito da técnica da pintura, desenhada em cima da folha vegetal. Depois que eu comprei o nanquim também, as canetas nanquim, os desenhos ficaram melhores também, que ficaram bem mais visíveis assim, até porque ele tem vários, digamos assim, espessuras dela, onde as mais grossas a gente coloca nos desenhos mais da frente, as mais finas atrás. Eu achei assim uma técnica muito legal. Claro, nesse daqui o céu não ficou muito como eu queria, mas nos outros eu já consegui ter um domínio maior dele. Nesse daqui também, que foi... deu bicho pra mim conseguir desenhar uma ponte, mas eu acho que eu consegui até. E o céu também ficou melhor, mais do jeito que eu queria. E esse daqui é o último desenho que a gente fez com o último desenho da prova, né? Eu não consegui elaborar muito a minha, digamos assim, arrumar o meu slide, porque a gente ficou sem luz, sem internet, até a questão eu não tô em casa, né? Eu tô apresentando aqui em Santa Terezinha, que eu tive que vir pra cá, que tinha luz e internet. Tenho que voltar ainda hoje embora. Então, eu acabei não conseguindo ajeitar muito bem ele, até por conta disso. Lá em casa eu ainda não tenho luz, não tenho internet, nada. Então, a situação tá bem complicada. Mas seria isso, então. Olha, Grazi, obrigada. Por você ter Santa Terezinha para apresentar.
Talvez tu só não deu. Depois tu abre e tu fala mais um pouco. Assim, eu achei importante a tua apresentação, a tua forma de expressar a maneira de fazer os desenhos, e tu pode ter certeza que esse material que vocês adquiriram provavelmente não terminou, né? O está ali, o lápis está ali, o papel vegetal está ali, mas ao longo do curso lembrem-se desses desenhos, desses croquis, e encantem seus professores com essa forma de fazer desenho. E aprimorem, busquem aprender mais dentro de autodidata, busquem aprimorar as técnicas, busquem aprender mais sobre um ponto, dois de fuga, sobre croquis, sobre desenhos à mão livre. Isso só vai ajudar vocês no momento de criar um projeto, de fazer um projeto, que deve ser feito antes de ir para o computador. Então, ontem eu comentava com os alunos que fizeram uns croquis no meu trabalho de ateliê urbano, muito bonito, mas depois de fazer esse croquis precisa ir para o computador para ver a espacialização, as dimensões na escala, porque muitas vezes nós criamos a mão no desenho e tal, e depois nos enganamos um pouco na hora de arredondar ele dentro das medidas. Mas parabéns, eu espero que você faça um bom retorno e obrigada por estar aqui com a gente. Graziele. Prof, queria dizer mais uma coisa, eu não vou poder ficar para ver os outros trabalhos porque realmente preciso ir embora, tá? Eu compreendo. Para deixar registrado aqui nesse documento, a Grazi e alguns dos acadêmicos não estão tendo possibilidade de participar em função de um ciclone extratropical que aconteceu há quantos dias atrás? 4? Há 3 dias atrás, que arrasou com o estado de Santa Catarina. Obrigada, Grazi. E bom retorno para você. Parabéns. Um bom retorno e boas férias. Obrigada mesmo. A gente se vê lá na unidade. Obrigada, prof. Ok. Kalani, você pode compartilhar a tela, por favor? Sim, só um minuto. Tá conseguindo ver a minha tela? Dá pra ver sim, Kalani. Tá bom. Bem certinho. Boa noite, sou a acadêmica Kalani da primeira fase do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidade. Gostaria de apresentar alguns dos meus trabalhos confeccionados na disciplina de Estudo da Forma, lecionada pela professora Angelina. Os desenhos serão apresentados de forma cronológica, mostrando o desenvolvimento das técnicas aprendidas durante o semestre. Então, o primeiro desenho seria de observação de um local externo, onde a gente observou árvores de diferentes tamanhos e trabalhamos com um esboço prático e traços leves, a técnica de acender o desenho e noções de proporção e escala humana. De forma resumida, a ideia do trabalho seria encontrar árvores de diferentes portes e reproduzi-las no papel, observando sempre a diferença na composição de cada uma. Diferentemente do que eu estava acostumada, o desenho não precisaria ser minucioso nos detalhes, apenas deveríamos reproduzir um esboço que identificasse a árvore escolhida. Eu também aprendi a técnica, popularmente chamada de a mão tremida. A ideia seria justamente essa, uma analogia à mão tremendo, que seria deixar a mão mais solta para os traços, e assim nós rapidamente conseguiríamos retratar as árvores de forma prática e também não estaríamos machucando o papel. Após o esboço pronto, estaríamos acendendo o desenho, utilizando os diferentes lápis. Foi onde eu tive meu primeiro contato com os lápis 2B, 6B, 4B, e eu também consegui notar como cada qual desses lápis ele consegue me ajudar a dar mais luz ou sombra no meu desenho. E eu também aprendi a importância de desenhar uma escala humana, justamente para dar mais proporção. E nesse primeiro slide seria a minha árvore de porte médio, acendida com os lápis. Nesse outro slide, eu estou representando a árvore de porte grande, as gramíneas,
e a figura humana para dar noção de proporção. Outro desenho também seria de observação de objetos diferenciados, onde a gente conseguiu observar formas diferentes, trabalhou a percepção de tamanhos, com atenção maior à luz e sombra, e também iniciei a técnica do esfumado. Então, nesse trabalho, eu organizei alguns objetos que estavam no meu quarto. Eu peguei um livro, uma caixa de joias e um pequeno cofre no formato de uma latinha. Então, deveríamos observar a proporção desses materiais, assim também como eles estavam organizados, e também dar uma atenção à luz e à sombra nos objetos. Eu tentei reproduzir o mais parecido possível, seguindo o tamanho de cada objeto, e também foi onde eu comecei a observar como daria para estar fazendo a luz e a sombra no desenho, ensinando aquela técnica do esfumado, que seria utilizar os lápis 2B, os 4B, os 6B, e justamente com o dedo ou com o algodão está esfumando o desenho, que dá muita diferença no resultado final. Outro desenho seria de uma perspectiva de um ponto de fuga, e eu posso considerar que o ponto de fuga ele é um ente do plano de visão, que representa a interseção aparente de duas ou mais retas paralelas, segundo o observador num dado momento. E aqui embaixo eu trouxe uma imagem de vários cubos que estão representados na perspectiva de um ponto de fuga. Então, nesse meu próximo trabalho, eu escolhi um espaço no Street View, da Nova Zelândia, e a partir dele eu teria que estar desenhando com essa perspectiva do ponto de fuga. De forma bem resumida, como o próprio nome já diz, é escolhido um ponto no papel, o meu ponto é esse aqui, e todas as linhas devem estar em direção a esse ponto. Eu confesso que no começo estava um pouco perdida, principalmente com os esquadros que nós deveríamos estar utilizando já nesse desenho, porque eu não sabia utilizar muito bem essas ferramentas, eu estava muito acostumada apenas com uma régua. E eu também consigo notar, olhando para esse desenho, que eu não estava conseguindo muito a técnica da mão solta, da mão mais leve. Por isso, alguns traços ainda ficaram mais fortes do que, na verdade, eles deveriam ficar. E depois que a gente aprendeu um ponto de fuga, a gente foi para a perspectiva de dois pontos de fuga, que, resumidamente, eles também representam dois pontos de convergência de linhas de apoio inseridas em uma linha do horizonte. Todos os objetos que são dispostos perpendicularmente ou paralelamente um ao outro terão lados desenhados que convergem em cada ponto de fuga. Então aqui eu também trouxe alguma imagem de vários cubos que estão representando essa perspectiva. Aqui seria o meu primeiro ponto de fuga, o meu segundo ponto de fuga, e essas seriam as linhas paralelas que vão dar forma a esse objeto. Então, na prática, esse seria o meu desenho de dois pontos de fuga, e eu posso dizer que eu me familiarizei melhor com essa técnica do que apenas um ponto de fuga. E essa casa que eu decidi representar, ela fica localizada em Trombuto Central. Eu optei por ela por apresentar formas mais fáceis de serem representadas, justamente para estar criando mais segurança na hora de elaborar outros desenhos com essa mesma técnica. Então eu comecei devagar, tentando entender a ideia, tirando algumas dúvidas com a professora Angelina, principalmente na hora de fazer essa parte do desenho, essa parte central e esses objetos aqui. Porque enquanto estava tudo plano, estava muito fácil de usar a técnica. Mas quando chegou nessa parte aqui, eu pensei, e agora? Como que eu vou desenhar usando a perspectiva de dois pontos de fuga? No final, eu percebi que não seria tão difícil como imaginei, e eu acho que eu consegui ter um resultado bom, um resultado final muito bom, apesar de a gente ter alguns pontos que eu posso estar melhorando. E eu também já comecei a brincar mais com luz e sombra, e até arrisquei tentar fazer um puro esfumado aqui nessa parte. Depois que a gente aprendeu o ponto de fuga, a gente foi para um processo técnico de ponto de fuga, que a ideia era representar uma casa. Essa casa, ela possui todas as suas medidas, e a parte da planta dessa casa seria representada no desenho, que eu vou mostrar no próximo slide, a gente considerando o observador a 6 metros de altura, e também o olhar do observador de 2,20 metros de altura. A gente teria a casa formada no final, com todas as medidas da planta dessa casa. E foi onde a gente também começou a utilizar as escalas. E a escala que eu utilizei para o meu desenho foi 1:100. E esse aqui seria o meu desenho. Essa daqui seria a parte da planta da casa, onde eu comecei a puxar as linhas paralelas. Até não conseguimos ver direito essas linhas, porque a ideia delas é que sejam fracas, apenas para me auxiliar no resultado final do meu desenho. E esse aqui seria o resultado final. Apesar de simples da casa, foi o primeiro desenho que eu utilizei com a perspectiva, usando justamente as medidas dela na escala.
Depois, nós fomos para o desenho com aquarela, onde a gente utilizou a cera líquida, o lápis aquarela, usando papel vegetal. Também tivemos a ideia de uma intervenção no local, que nos possibilitou a criação de várias nuances. Então, nesse desenho aqui, eu retratei uma foto antiga, na cidade de Rio do Sul. E a nossa atividade era arrumar alguma intervenção no local, depois de utilizar a técnica da cera e do lápis aquarela. Foi a primeira vez que eu utilizei o papel vegetal. Eu estava acostumada apenas com a folha ofício. Eu também nunca havia utilizado o lápis aquarela, apenas colorido com lápis normal. E eu acabei me impressionando com a facilidade da aquarela, de poder estar criando várias nuances com as cores. Aqui eu fiz uma mistura de marrom com amarelo, justamente para criar essa tonalidade de amarelo queimado. E a minha ideia da intervenção foi criar um pequeno canteiro no local e também um poste de iluminação. Depois nós fomos para a luz e sombra, e a luz e a sombra, eles são elementos que definem e caracterizam o volume de determinado objeto, assim como eu representei nessa imagem abaixo. Então, nesse desenho eu também utilizei aquarela, e a ideia era a gente estar utilizando mais a luz e mais a sombra do desenho para dar essa noção. E depois de toda a pintura que eu fiz no lado inverso da folha, eu iniciei a técnica de dar luz e sombra ao desenho no lado direito do papel vegetal. Eu já estava me sentindo mais solta para estar arriscando, escurecer mais os desenhos com os lápis, e também para criar luz com lápis branco, como eu fiz aqui nessas árvores, e com a borracha que a gente consegue apagar para dar criação de luz. E esse aqui foi o meu resultado final. E por fim, eu tenho mais um desenho com aquarela. Nesse aqui nós deveríamos utilizar 2 cubos e poderíamos escolher se queríamos uma perspectiva com 1 ponto de fuga ou 2 pontos de fuga. Eu acabei optando por 2 pontos de fuga, e a partir dele eu criei um espaço interno, depois humanizando ele, colorindo, e a ideia desse desenho era mostrar todas as técnicas que nós havíamos aprendido. Então, esse aqui seria o meu primeiro cubo, e esse aqui seria o meu segundo cubo. Eu resolvi representar uma cidade com prédios de diferentes tamanhos, e eu me recordo que nesse último desenho eu deixei a minha playlist tocando e eu fui colorindo, testando a combinação de algumas cores, porque eu não queria que meus prédios fossem todos cinzas. E eu acho que o que tinha de apreensiva na hora de desenhar seguindo as técnicas, eu estava me sentindo um pouco presa enquanto a isso, eu consegui me soltar na hora de colorir, ousando até misturar algumas cores que eu nem tinha certeza que ficariam boas no final. E a aquarela, ela me trouxe uma certa leveza na minha elaboração dos projetos, e com certeza quer ter sempre comigo esse método. Era isso. Obrigada. Obrigada, Kalane. Muito obrigada. Parabéns, Kalane. Obrigada. Ela conseguiu sintetizar vários tipos, explicando as técnicas, os detalhes e as dificuldades também. Isso foi muito legal. Parabéns, Kalane. Tu queres comentar alguma coisa? Sim, foi legal ter apresentado, Kalane. É bom, Eu gostei né? bastante, foi. Porque é bom a gente ver o trabalho desenvolvido pelos colegas e o nosso nessa forma de apresentar. Eu estou gostando bastante. O que eu falei para as outras meninas anteriores vale para você. Esse desenho tu vai levar contigo, você vai se aperfeiçoando, vai utilizando as técnicas. Nós já apresentamos algumas, você vai aprender outras. Inclusive, eu tive algum retorno de alguns de vocês que já trabalham, já usam, como a Amanda também desenha, tem outras pessoas ali que desenham. A gente não para de aprender, a gente não para de buscar, é permanente e constante. Agora é a Laisla. A Laisla não veio. A Laisla está na sala? Ô, Pro, Obrigada. eu não sei se a professora me chamou antes da Kalane, porque minha internet tá caindo demais. Eu peço desculpas, é que na minha ficha de chamada, que é antiga, Aham. fico. Pode compartilhar a sua tela. Tá Obrigada. bem. Nada. Você está com o nome manuscrito, é a minha velha ficha de nota. Tá aparecendo? Ainda não. Agora sim. Sim, tá aparecendo. Obrigado.
Bom, pessoal, então eu sou a Júlia, eu vim apresentar um pouquinho do que eu desenvolvi durante a matéria de estudo da Forma 1, curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidade. Primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre a perspectiva isométrica, que foi uma das primeiras que a gente viu. E a maior dificuldade que eu tive nesse desenho foi começar o processo de criatividade, de entender o que eu podia desenhar numa folha, porque isso era muito difícil para mim. E a questão de medidas também, definir o tamanho de uma casa que fosse possível de morar, mas não tão grande, não tão complexa, essas coisas assim. Aqui a gente já teve contato também com figura humana e vegetação. A perspectiva isométrica, então, ela tem essa característica de fazer o desenho com um ângulo de 30 graus nessa parte aqui, como a gente pode ver aqui nesse esqueminha que eu fiz. Depois a gente teve contato com essa perspectiva com o ponto de fuga. Aqui foi um desafio de pegar uma rua aleatoriamente no Street View do Google e fazer uma rua, então, partindo com a perspectiva de um ponto de fuga. Essa rua também foi um pouquinho difícil, porque ela tinha muitas coisas, então ela era bem complexa, mas no final a gente consegue ver que ela atingiu o esperado, o desenho com um ponto de fuga. A gente pode ver nesse esquemazinho. Em seguida, a gente teve esse contato com a construção técnica da perspectiva de um ponto de fuga, que é algo mais certo assim do que o ponto de fuga normal que a gente usou aqui. Esse aqui era mais na mão livre, podia usar régua também, mas era mais para soltar a mão assim nessa perspectiva. E esse aqui a gente já usou algumas técnicas para fazer com que o desenho ficasse com as dimensões e medidas corretas. Então aqui a gente tem o processo que parte da planta baixa. Daí a gente já tem contato com a proporção e com as medidas. Aqui é uma cama com os criados mudos. E o guarda-roupa, janela, porta, um rackzinho para uma TV. Em seguida, então, a perspectiva com um ponto de fuga em si, partindo daquelas medidas da planta baixa. E depois também tá o esquema do encontro do ponto de fuga. E em seguida, então, a questão do desenho humanizado com vegetação, luz e sombra. Depois a gente teve esse desenho numa prova. Ele foi um desenho mais para ver se a gente tinha identificado bem a questão de um ponto de fuga e 2 pontos de fuga. Não foi um dos melhores, mas aqui a gente já tem um pouquinho da noção de luz e sombra também. E esse daqui foi o outro desenho da prova, com os 2 pontos de fuga agora. O desafio foi pegar os pontos de fuga originais do desenho, de uma foto, se não me engano, e colocar eles no folha em outra posição, fazendo com que a casa fosse a mesma visivelmente, mas não ficasse igual ao desenho original. Então a gente reposicionou os pontos de fuga e daí fez a construção da casa. E em seguida a gente pintou a mesma casa, só que em outra folha. E daí que a gente teve contato então com o papel vegetal e com os lápis aquareláveis, juntamente com a cera. Aí a gente pintava o verso do papel e dava esse resultado aqui na frente. Daí a gente fazia algumas técnicas como pintar a borda assim mais escura, para dar a sensação de profundidade, e também de luz e sombra. Depois a gente teve o processo de criação e mais a perspectiva com 2 pontos de fuga. Aqui o desafio era ir soltando as coisas no papel. O que vinha na cabeça de ideia a gente podia ir soltando, só que precisava ter ponte, figura humana e vegetação. Então aqui está só um croquis do projeto inicial. E depois se tornou daí. Aqui está o verso da folha. E aqui a parte da frente. E por último, mas não menos importante, tem o desenho de um croquis que a gente desenvolveu, eu e o Vinícius, para a matéria de ateliê de maquetes e modelos, de um portal, um pórtico, né, de um parque de exposições aqui de Trombudo Central,
que a nossa ideia foi de fazer uma revitalização desse portal existente e fazer algumas adequações que melhorassem a usabilidade dele. Então daí, no final, a gente chegou a essa conclusão aqui. Nesse desenho aqui, nesse croquis, eu peguei esse papel branco normal por ofício, eu desenhei esse croquis aqui, e em seguida eu peguei o vegetal, coloquei em cima e fui tendo as novas ideias ali no vegetal. Porque eu não precisava redesenhar todo o croquis inicial. Eu só pegava as partes que eu queria manter e fazia as alterações necessárias. E assim, obrigada a todos. Que lindo, que ótimo. Ai, que bom que vocês já estão usando a técnica. Parabéns, Júlia. Obrigado. Parabéns, gente. Parabéns. Ô, Júlia, tu moras em Trombudo? Moro. Olha, eu conheço os Krieger ali. Krieger? Eu conheço a Dona Herta. Tem uma casa em Chaimel que eles fazem reuniões de folclórico. Aham. Eu fui lá uma vez falar sobre o Enxaimel. E eu tava para ir lá falar de novo sobre o Enxaimel e deu a pandemia. Eles são muito legais. Que pena. E aquela casa onde morava o senhor Krieger, mais antiga, aquela casa é maravilhosa, que mora o filho agora. Qual casa que é? É uma casa que tem uma varanda embutida com um guarda-corpo com arabescos. É a casa em Chaimel mais linda que eu vi até hoje no Vale do Itajaí. Mora o filho de quem Mas você tá bem no centro? Passa o centro. Passa o centro. Então vai em direção ao Braço Trombudo. Isso, Deve ser na casa da Dona Edila. isso. E um dos Kriegers, que é irmão do filho, Aham. ele é autodidata com relação ao Enxaimel. Isso é bom até vocês todos saberem. Ele constrói Enxaimel como é o original. Ele desmonta, ele estuda e remonta como é e faz o novo como é também a técnica. Ele fez isso na casa dele, onde ele recebe para café colonial agora. Legal. A gente se vê lá um dia. Parabéns, tá, Júlia? Obrigada. Evoluiu bastante, o teu trabalho melhorou bastante da dinâmica de apresentação. Os teus desenhos são bonitos, tu já desenhava bem, tu auxiliava teus colegas, gostei. E a apresentação ficou muito boa. Parabéns mesmo. Obrigada. A Laisla chegou. Eu tô preocupada com a Laisla. Eu acho que ela não vai conseguir apresentar, professora, pelo que ela comentou comigo. Por que, Paulo? Ela esqueceu o carregador no trabalho dela, ela tá sem o notebook, pelo que ela me falou. Então eu vou fazer um encontro como eu fiz com vocês na outra apresentação. Eu vou fazer um novo encontro segunda-feira. Aí vocês podem entrar e tudo de novo e assistirem de novo. Sim. O Leonardo eu acho que desistiu também. A Luísa está. A Maria Eduarda acho que também não veio, né? A Maria Ramos. Eu acho que ela não tá também, professora. É você, Paulo. Tá, então só um segundinho, eu vou apresentar a tela já, tá? Obrigada. Juliana, eu escrevi no blog sobre os Krieger. Se você colocar ali os Kriegers e o meu nome no Google, você encontra. Então tá bom, Pro. Dá pra ver a tela, gente. Dá pra ver. Ok, então eu vou iniciar. Bom, primeiramente, então, boa noite a todos. Meu nome é Paulo César Coelho, sou acadêmico da primeira fase de Arquitetura e Urbanismo da Unidave, e eu também vou estar apresentando alguns desenhos que a gente desenvolveu na matéria de estudo da Forma 1 com a professora Angelina. Bom, então, o intuito com esse trabalho é apresentar de forma bem pessoal como foi esse desenvolvimento para mim com o desenho e como foi esse processo de contato com o desenho na disciplina. Então, apesar de eu sempre ter gostado muito de arquitetura, o desenho foi uma coisa que, como eu falei das outras vezes, já passava despercebido para mim, uma coisa que eu não gostava muito,
Porém, ao decorrer do semestre, eu desenvolvi um carinho bem grande pelo desenho, pelo croquis, e eu vi que o desenho vai muito além da técnica. Então, eu começo com o desenho de observação, primeiro contato com o desenho de observação. Então, esse desenho ele foi feito lá na Unidave, a partir da vegetação existente lá na pracinha, e foi um dos primeiros contatos com esse tipo de desenho, e a intenção da professora era que a gente criasse a volumetria dessa vegetação e não de fato focasse nos detalhes. Então esse foi o resultado. O segundo, então, criação de texturas, aplicando textura no desenho. Esse exercício em específico ele foi bem difícil para mim fazer, acho que para a maioria, na verdade, porque ele requer bastante detalhe, mas ao mesmo tempo foi bastante prazeroso. Então aqui eu tive uma noção melhor de como estar usando o lápis 6B, 4B, etc., para então estar criando essas texturas que são usadas na arquitetura, como a pedra, o assoalho, o concreto, etc. Perspectiva isométrica, criando volumes arquitetônicos. Então, nesse desenho, então, a gente passou para uma escala maior, a gente saiu dos objetos e da vegetação para realmente estar construindo uma edificação. Então, aqui a gente trabalhou com uma planta de uma casa com medidas compatíveis e elaborou ela na perspectiva isométrica, que consiste basicamente em uma criação do desenho com as linhas a 30 graus. Então, dentro dessa técnica, a gente consegue desenhar bastante coisa, e aqui eu também inseri a vegetação e a figura humana para dar uma noção melhor dessa escala dessa edificação. Perspectiva com um ponto, desenhando paisagens urbanas. Então aqui a gente novamente ampliou a escala, indo para o desenho da cidade, onde a proposta da professora era então a gente estar criando um desenho com um ponto de fuga, e a minha escolha, através do Google Street View, foi essa rua que fica em Toronto, no Canadá, e a partir dela então a gente teria que construir esse desenho. Esse foi o resultado do desenho então. Eu optei em fazer um desenho mais no estilo croquis, usando bastante grafite e luz e sombra, para dar essa sensação de que realmente parece aquela rua, até porque ela, aqui nesse croquis ela não ficou exatamente igual como está lá, só que pelo formato dos prédios e tudo mais a gente consegue ter uma noção e ver que ela representa de fato aquela imagem anterior. Perspectiva com 2 pontos, desenhando paisagens urbanas novamente. Então a proposta de novo era a gente pegar uma paisagem urbana, mas agora que possibilitasse criar um desenho com 2 pontos de fuga. A minha escolha foi, então, o Museu da Arte de São Paulo, o MASP, que fica na Avenida Paulista, que foi projetado por Lina Bubardi, seguindo o modernismo. Esse foi o resultado do desenho, então. Aqui também eu inseri a escala humana e a vegetação para dar essa noção de dimensão dessa edificação. E o intuito era excluir o entorno para que a gente focasse realmente nessa obra, que é uma obra bastante grandiosa e bonita. Perspectiva com 2 pontos, desenhando o mobiliário. Aqui, então, a gente retornou para uma escala menor, ainda desenhando com 2 pontos de fuga, porém, objetos imobiliários menores. A ideia era, então, pegar móveis que a gente tinha em casa mesmo e representar eles com os 2 pontos de fuga, também inserindo luz e sombra e textura para dar esse toque de realismo no desenho. Pintura em aquarela, técnica de pintura nos desenhos. Então aqui a ideia foi pegar um desenho que já existia, de 2 pontos de fuga, e a partir da técnica de bullet marks, a gente está colorindo ele. Essa técnica consiste em, a partir de um croquis base, a gente utiliza a folha vegetal, com a nanquim a gente tira a informação principal desse croquis, e no verso da folha vegetal a gente usa o lápis aquarelável e depois passa a cera para dar essa sensação e essa visualização de uma pintura mais bem acabada, de uma pintura a óleo. Desenho livre, aplicando em conjunto as técnicas estudadas. Então, esse desenho, na verdade, foi a prova final da nossa disciplina, digamos assim, em que, apesar do desenho ser livre, a gente teria que abranger alguns temas que a gente estudou durante o semestre. Então, no primeiro desenho, eu criei esse cubo, bem simples, que está acima da linha do horizonte, inserindo luz e sombra, textura, para dar esse toque mesmo de um objeto em 3D. E no segundo desenho, então, eu quis realmente criar uma proposta, um edifício, digamos assim. E também aqui eu fiz um desenho com 2 pontos de fuga, com um cubo, só que agora no centro da folha,
da linha do horizonte, também adicionando vegetação e figura humana para evidenciar essa escala, usando a pintura e a textura para deixar o desenho o mais realista e mais representativo possível. Desenhando nas demais disciplinas. Então, o estudo da forma ele foi muito importante para mim, para conseguir desenvolver outros desenhos em outras disciplinas. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de croquis que eu desenvolvi na disciplina de Teoria e História da Arte e da Arquitetura, com a professora Joyce. E são croquis que eu gosto muito de fazer e que servem de uma forma bem efetiva para a gente estar gravando os aprendizados e os diferentes estilos de arquitetura que a gente vem estudando nessa disciplina. E por fim, também esse desenho foi desenvolvido na matéria de ateliê, maquetes e modelos, com a professora Marina, onde o intuito do trabalho é a gente criar um portal, um pórtico em algum lugar. Então, esse trabalho vem sendo desenvolvido por mim, pela Kalane e pelo Pedro, e a gente teve como ideia criar um portal no Parque Nacional da Cebola, que fica em Tuporanga, e a professora Marina queria muito que a gente trabalhasse já com essa questão do conceito. Então, a gente partiu do conceito da cebola mesmo, utilizando a forma da cebola e a essência da cebola, para criar esses formatos para desenvolver esse portal. E, posteriormente, depois de desenvolver esses croquis esquemáticos e essa evolução desse portal, a gente utilizou também a técnica da pintura de Burle Marx para testar alguns possíveis materiais que a gente poderia estar usando nesse portal. Por fim, então, eu trago uma frase do arquiteto Le Corbusier, onde ele diz: "Eu prefiro desenhar do que falar. O desenho é mais rápido e deixa menos espaço para mentiras." Essa frase eu encontrei algum tempo atrás, e eu acho que de alguma forma ela acaba resumindo esse meu contato e essa descoberta minha com o desenho. E também uma frase que a professora Angelina sempre fala, que é: "O desenho comunica." Também é uma frase que representa muito isso, de que o desenhar à mão livre e fazer essa representação é muito importante para a gente que é futuro arquiteto. E, como eu falei no início, apesar de nunca ter gostado muito do desenho, hoje, ao decorrer do semestre e depois de ter aprendido essas técnicas, o desenho é uma coisa que eu venho fazendo com muito gosto e com bastante frequência. Era isso. Muito obrigado. Que bom, Paulo. Parabéns, Paulo. Agora todo mundo Obrigado, gente. Parabéns, Paulo. Todo mundo. Paulo, é encantador ouvir você falar de desenho. Eu acho que não precisa contribuir muito após a tua apresentação. E essa ideia do acadêmico, quando entra na escola, eu tive mais depoimentos semelhantes que eu não vou compartilhar, porque eu acho interessante as pessoas compartilharem. Comunicar através do desenho e também da fotografia, tá? Antes de existir a máquina fotográfica, a Amanda deve saber disso, no Renascimento, existiam os desenhos realistas porque elas substituíam a imagem real das pessoas, dos cenários. Surgindo a máquina fotográfica, veio o abstracionismo porque não havia mais necessidade dessa reprodução. Então, a fotografia complementa muito também o desenho. Todo arquiteto, geralmente, gosta de desenhar, desenha e também gosta de fotografar. Então, criem esse hábito de fotografar também, porque vocês estão em campo vendo um projeto, vendo um local, vendo uma casa, observando uma casa. Não perca a oportunidade de pegar o celular e fotografar. Um tempo atrás nós tínhamos que comprar filmes para fazer isso e depois revelar. Hoje nós temos essa facilidade da fotografia comunica. E nós não precisamos muitas vezes nos envolver em embates polêmicos. Basta mostrar a fotografia ou o desenho. Eu adoro essa frase de Le Corbusier, Paulo. Obrigada por mostrar ela novamente. De nada, prof. Pedro, você gostaria de falar alguma coisa ou de apresentar? Professor, eu fiz aqui um esquemazinho enquanto os outros se apresentavam, mas eu acho melhor deixar a próxima aula. Aí você apresenta na segunda-feira, tá? Porque vai ter mais pessoas. Na segunda-feira dessa semana nós fizemos isso. Fica registrado. Falta de quantos alunos, mais ou menos? Olha, mas foi assim também na semana passada. Assim, foi 3 ou 4 que apresentaram. E vai ser isso mais ou menos. É a Laís, é o Vinícius,
você, e deve ter um ou outro, o Emanuel. Professor, mais então fáceis. eu vou apresentar agora, só que eu não caprichei muito, tá? Mas apresenta a segunda. Tá bom. Faz o que você quer. Vamos fazer assim, Pedro. Apresenta agora e apresenta a segunda um outro trabalho que você fizer. Pode ser? Dá pra ver? Dá pra ver sim. Então, esse aqui é o primeiro trabalho nosso, né? Acho que todo mundo vai lembrar dele pro resto da vida. E eu achei. Tu ficou com ele, Pedro? Eu fiquei, professora. Todos ficaram na parede. Não, mas eu tirei uma cópia. Ah, legal. Aí isso aqui é uma coisa que eu nunca pensei que eu ia estudar na arquitetura. Que era pra ver a caligrafia e a letra do arquiteto. Eu botei pra mostrar o quão errado eu fiz, que eu não fazia ideia de como fazer os paralelos e as proporções. Mas tu tem vontade, eu percebo isso, que eu já comentei isso. Esse aqui não é muito bem a proposta, acho que era 2 pontos de fuga e uma ponte. Botei porque eu achei bonitinho. Aqui eram 2 pontos de fuga, né, professora? Esse aqui foi de outra matéria, mas eu achei bonito pela característica das cidades da Bélgica. E aqui foi o que eu mais gostei, que foi o último que eu acho que eu tirei um tempo mesmo pra fazer. Foi da Rua 15. E é isso, professora. Semana que vem eu faço mais caprichadinho. Ô Pedro, legal, eu gostei. Você apresenta no mínimo 8 desenhos teus, tá? Tá bom. Tá Parabéns, Pedrão. Pedro. Parabéns, Pedro. Parabéns, Pedro. E que bom que ele veio. Nós estávamos sentindo tua falta na aula. E mostra o teu trabalho completo e eu gostei que tu mostrou agora alguns ali, é sinal que eles estão pertinho de ti. Vamos esperar os outros, tá, Pedro? Tá bom. Tu vem, né? Se Deus quiser. Então tá. Mas eu gostei de ver. Tu tem um estilo, Pedro. A tua linha não tem, pessoal. Ele tem uma linguagem dele forte nos desenhos. Sim, uma linguagem própria, né? A gente sabe quando o desenho é do Pedro. Ele é firme e ele tem que apostar mais nisso. Porque às vezes quando eu estou começando a desenhar, eu copio e fica uma cópia. E o Pedro ele já tem um passo à frente, ele só precisa confiar nisso que eu falei para Amanda antes, que isso está dentro dele. Tem que investir, Pedro. A professora tá com expectativa demais, eu acho. Não. Paulo, confirma, Paulo. Não é expectativa, é totalmente verdade. Dá pra ver isso, sabe? Os outros também podem confirmar se quiserem. Investe e vai fundo. É verdade. Né, Júlia? Aquele último desenho tá muito bonito. Da rua. Valeu, tu pode ver, não é igual aos outros. A gente sabe que o desenho é do É Pedro. verdade. Isso que ele fazer. Sim, é um desenho estilizado, tipo, não sei explicar, mas é um croquis, tipo, estilizado, assim, que dá pra entender que a pessoa que fez aquilo ali tem um pensamento único, sabe? Legal. Rafa, vamos ver o teu trabalho. Rafaela. Oi, posso apresentar? Por favor. Tá, eu vou compartilhar a tela. Tá aparecendo? Sim. Assim, Rafa. Ai, meu Deus, errei. Onde eu apertei? Cancela. Tá. Meu nome é Rafaela, né? Eu vou apresentar meus trabalhos ao longo do estudo da forma e do primeiro semestre que foi feito na faculdade da Unidave. E meus primeiros desenhos. O croquis do meu quarto, que foi feito no livro, usando lápis B, 4B e 6B.
ele é um pouco... Eu acho que eu exagerei bastante no lápis 6B, mas pro começo, assim, até que eu não me importei tanto, achei que eu tinha feito bem. Mas olhando agora, é um pouco desastroso. Perspectiva isométrica. Esse desenho, tu tava na cama, assim, sentada, deitada? Aham. Ficou Tava. bacana. Mesmo sentada da cama, aí, sentada, né? Porque não aparece os pés, né? Sim. Ficou muito interessante porque transpassa esse momento teu na hora de executar esse desenho. Transparece, né? Você criando ele. Perspectiva isométrica. Esse é um desenho que eu fiz. Eu gostei bastante dele. Ele deu um pouquinho de trabalho, porque eu peguei uma imagem e tentei refazer ela. Mas apesar das falhas que ele tem, tipo na varanda, que é colada uma com a outra, eu gosto bastante dele, então eu decidi botar e também porque foi um dos meus primeiros desenhos na faculdade. Um ponto de fuga. Está carregando. Pera. Esse eu não sei porque tá carregando. Faz com calma que dá certo. Fica tranquilo. Ele não tá abrindo, então eu vou mostrar ele assim. Ele tinha a imagem da rua, que eu não sei porquê. Aqui dá pra ver, ó. Mas sumiu, mas eu vou continuar assim. A perspectiva com o ponto de fuga deixa bem clara a profundidade e a distância do objeto com relação ao observador. Foi um desenho que eu gostei bastante de fazer. Eu demorei bastante pra escolher a rua, eu acho que eu fiquei 1 hora assim procurando, porque me frustrava bastante o lixo que tinha nas ruas, às vezes, os carros. E no fim eu parei numa rua qualquer lá no meio da Suíça e daí eu fiz isso, eu tive que me desapegar de detalhes para poder estar entregando o trabalho a tempo. Eu lembro que eu fiquei até às 11h30, ficou só eu e a professora na sala. Mas eu gostei bastante dele. Prova 1. Prova 1 foi a utilização de 2 pontos de fuga e deveria estar produzindo a casa passada pela professora e tinha que estar mudando o eixo para ela não ficar exatamente igual a que a professora passou. Aqui eu optei por uma vegetação simples e até eu fiz um balanço para estar brincando um pouco, para não ficar tão desleixado. O balanço traz a humanização, o movimento na Sim. uso da arquitetura. Quando você coloca, fica mais da arquitetura, na escala humana. Muito bem. Pintura da prova, uma técnica passada pela professora, onde consiste em materiais como caneta nanquim, lápis aquarelado, cera líquida e papel vegetal ou manteiga. Eu lembro que quando a professora perguntou do papel vegetal ou manteiga, pediu que poderia estar sendo qualquer um, eu fui pesquisar, então eu vi que o papel vegetal tem uma durabilidade maior e como eu tenho interesse de guardar meus desenhos para futuramente eu escolhi o papel vegetal e também ele é bem melhor de se trabalhar, por ser mais transparente e mais fácil de apagar. Eu gostei de trabalhar com a cera, mas não é uma coisa que eu vou levar muito, porque eu acho que ela borra demais, mas talvez seja uma questão de prática. Com o tempo eu acabe gostando e tendo mais facilidade. A paisagem da cidade é onde a gente fez a Rua 15 aqui de Rio do Sul, antigamente, óbvio. E daí aqui era o ponto chique e eu descobri que ele é tombado, né? Ele não é tombado. A pessoa que adquiriu ele, a mãe dele trabalhava para o antigo proprietário. E aí ele tinha amor por essa casa, que é o seu Jair Goldstein. Ele tentou fazer alguma coisa nesse sentido e encontrou burocracia. O que ele fez? Ele está restaurando e recuperando o patrimônio sozinho. Isso
me chamou muita atenção e cada vez que eu posso trazer isso como exemplo positivo em Rio do Sul, eu o faço. Eu conheço ele pessoalmente, eu fui almoçar no restaurante, a mãe dele, a dona Helena, cozinha, é uma senhora de idade, que faz o alimento vendido no restaurante. Então, quando a gente pode ir lá almoçar, a gente está ajudando ele a construir e a restaurar essa casa. Já tinham falado pra mim que era tombado, mas é bom saber a história. Obrigada, prof. Ele que prefere não estar junto com os órgãos públicos porque é muita burocracia e às vezes a coisa não funciona como deveria. E aí ele faz sozinho. Entendi. Aqui eu usei o papel manteiga. Eu não gostaria de ter usado ele, porque ele é muito esbranquiçado, então acaba ficando apagado e não tem o mesmo brilho e sutileza do papel vegetal. Croquis de outra disciplina, que é aqui onde... Ai, meu Deus, não tá carregando de novo. Não tem problema, fica com calma. Eu acho que é porque o desenho é pesado. Legal, só o meu croquis não vai aparecer. Mas dá de ver ali, vai aparecer, ó. Porque eu cliquei em cima. Deixa eu ver. Rafa. Oi. Clica com o direito. Oi? Clica com o botão direito do mouse. Aí bota em ordenar. Trazer para frente. Não, ele já tá. Ele tava normal antes. Pera, eu vou tentar fazer uma coisa. Legal, vai mostrar a foto mesmo. Pera. Ai, meu Deus, eu quero... Deixa eu tentar estar abrindo ele de novo, que antes ele já tava bugando. Aqui mostra antes a minha rua, que não apareceu. Agora apareceu. Opa. Foi o croquis que eu fiz em teoria da arquitetura. Eu demorei bastante para fazer ele, mas eu gostei bastante, porque eu tive que me desapegar da... Tipo, eu tenho um grande problema em me desapegar com as formas originais, então eu vi que ao longo do croquis eu tenho que estar deixando alguns detalhes e mostrando mais o bruto, senão não dá para representar. Eu gostei bastante de fazer. Oi. Quando você faz um exercício desse tipo, a primeira coisa, você tem que fazer o retângulo ou o quadrado ou o círculo que tem a mesma forma do original. Que é a altura e profundidade. Então é a primeira coisa. E depois só as linhas principais mesmo, aquelas que dão características da forma, aí se sobrar tempo você preenche. Então tá. Muito bonito. Evolução. Eu escolhi esse desenho, eu não consegui achar o prédio que eu tinha pegado. Eu lembro que eu tinha foto, mas eu acabei não achando. E eu não lembro o nome da rua. Faço ele, eu tenho desenho. E daí, ele foi bem... Eu fiz ele rápido, porque eu não tinha gostado de 2 pontos de fuga, não tinha entendido direito. E assim, é aqueles dias que nada dá certo, parece que os desenhos não ficam bons. E esse obviamente não ficou. Mas a minha evolução é a da última prova, que foi a prova final, onde de um cubo, né, a gente cria todo um entorno. Eu escolhi a parte de urbanização. Eu gostei bastante de fazer ele, eu fiz a lápis. E aqui também eu acabei utilizando a parede, o jardim vertical, porque eu e a Amanda estamos trabalhando com isso em metodologia, que é as ilhas de calor, e cidades assim trazem muito isso. Então eu pensei em estar fazendo alguma coisa bonita também, e que fosse, assim, poderia estar sendo usado na vida real. E é isso. Muito bem, muito obrigada, Rafa. Parabéns, Rafa. Obrigada. Parabéns, Zé. Parabéns, Rafa. Parabéns, Rafa. Obrigada.
achando incrível como vocês estão apresentando esse trabalho, mostrando as dificuldades, as facilidades, a evolução. Esse reconhecimento do nosso processo é importante para a gente continuar evoluindo. Tem pessoas que se enganam às vezes, né? Essa honestidade com o processo de se aprimorar, nós sempre devemos nos aprimorar e nos superar a cada momento e não olhar no entorno. E vocês estão fazendo isso dentro da disciplina, estão achando bárbaro, incrível. Parabéns, Rafaela. Thaílis, quer se apresentar? Consegues? Já vou. Tá bom. A Raquel tá aí. A Raquel, desculpa, Raquel. Não é tu, Thaílis, é a Raquel. Sim, prof, eu tô aqui. É, a Raquel. Desculpa, Raquel. Posso apresentar? Pode. Ah. Então, dá pra me ouvir? Só pra... Tá. Dá sim, Raquel. Tá bem, obrigada. Então, meu nome é Raquel, sou estudante da primeira fase de Arquitetura e Urbanismo e eu vou estar apresentando os trabalhos que eu desenvolvi ao longo da disciplina de Estudo da Forma. Gente, desculpa, minha irmã apareceu. Tá. Aqui o primeiro trabalho que eu escolhi foi a elevação frontal e a elevação lateral de uma casa que a professora passou pra gente estar desenhando. E aqui tá a elevação lateral direita. Eu achei bem fácil de fazer, eu gostei bastante desse desenho. E eu tinha feito uma folha especial, aquela do papel canson, mas aqui não dá pra perceber, parece uma sulfite. O segundo desenho que eu escolhi foi a perspectiva isométrica, de uma casa em perspectiva isométrica. E eu fiquei bastante confusa na hora de fazer o telhado, porque eu não consegui entender a medida, não sei se dá pra ver meu mouse, mas daqui de trás, dessa ponta desse telhado, dessa parte aqui. Eu não consegui entender, mas deu tudo certo. O próximo é a prova, a primeira prova que a gente fez. E essa prova foi feita, a gente tinha que usar os dois pontos de fuga, e eu gostei bastante da técnica. Eu já conhecia, mas não era acostumada com ela, mas eu acabei gostando bastante. E daí aqui é a pintura dessa prova. E, eu achei um pouco complicado no começo, de usar cera. E agora, conforme a gente vai evoluindo, eu vou achando mais fácil. Mas ainda assim, faz aquela pequena bagunça e às vezes tem que refazer o desenho. Aqui as perspectivas de 2 pontos de fuga. Que era pra a gente estar escolhendo um edifício e tá desenhando ele. Aí eu escolhi um edifício em Brasília. No caso, a professora me ajudou a escolher, porque eu não estava conseguindo encontrar. E esse foi o resultado. Eu gostei bastante do resultado desse desenho. E eu não achei ele tão difícil, na verdade, embora tenha me confundido com as janelas. Tive que ignorar os detalhes do prédio para poder fazer uma coisa mais fácil e limpa. Aqui é um desenho que eu fiz pra última prova, que eu acabei não entregando. Eu acabei mostrando pra professora pelo WhatsApp, mas eu não entreguei. Eu entreguei outro desenho na prova, mas eu gostei bastante dele, porque ele me pareceu bem real, digamos assim. Você pode colocar uma prova aí. Aqui é a perspectiva com um ponto de fuga. Eu escolhi uma rua em Amsterdã. E o resultado foi este.
eu percebi que eu coloquei o ponto de fuga no lugar errado, né? Como eu falei, a professora até acabou corrigindo ele pra mim. E daí ficou mais fácil de entender porque a visão dele ficou muito de cima, sendo que ele era pra estar mais perto do chão. Aqui tem um trabalho de luz e sombra. Eu achei um pouquinho difícil, na verdade, fazer esse trabalho de luz e sombra, porque eu não estava acostumada, não conseguia entender muito bem, mas eu gostei do resultado. E aqui são desenhos que eu fiz para prova de outra matéria. Eu gostei bastante e resolvi incluir eles. Essa aqui é a Catedral de Spire. Essa é a cúpula da Catedral de Florença. Essa foi o primeiro projeto de fresco em 2 pontos de fuga. Eu usei essa técnica para poder fazer esse desenho. Aqui é uma construção da França. Eu não lembro o nome agora. E aqui é Notre Dame, na Inglaterra. Gente, como é que tá? E é isto. Muito lindo. A simetria da Notre Dame. Você fez os cristais bonitos. Muito obrigada, Raquel. Parabéns, Raquel. Parabéns, Raquel. Parabéns, Raquel. Obrigada. Parabéns, Raquel. Obrigada. Thaília, você. Sim, já vou. Vocês avisem ao Vinícius. Eu vou entrar em contato também. O Vinícius, o Pedro também vai. A Maria Eduarda, a Laisla e o Emanuel para segunda-feira, às 9 horas. Pedro, eu quero ver o teu trabalho arrumadinho, Pedro. Vai lá. Tá dando pra ver? Tá. Raquel. Então, eu me chamo Camila, tenho 19 anos, eu sou de Tuporanga. Me formei no ensino médio no Roberto, da primeira fase de arquitetura e urbanismo, e eu só queria ver esses outros. Você consegue falar um pouquinho mais alto, Thaília? Desculpa. Sim. Esses são alguns desenhos que eu fiz antes da faculdade. Eu sempre gostei bastante de desenhar. Esse aqui também. Ai, que lindo. E esse daqui é um que eu não consegui terminar porque foi depois que eu comecei a faculdade. Daí ele tá incompleto ainda, mas eu vou terminar ele, vai ficar bem bonito. Esse é o primeiro trabalho que eu escolhi para apresentar, foi a perspectiva de um ponto de fuga na construção técnica de um quarto. E primeiro a gente fez a planta baixa, depois a gente colocou a volumetria. Eu achei bem legal essa técnica, porque particularmente eu contei os quadradinhos para ir fazendo cada volume com um ponto de fuga no fundo, daí eu gostei bastante, achei bem legal. E daí depois ele ficou assim. Esse daqui foi o desenho que eu pus para a primeira prova, que foi a prova de 2 pontos de fuga, na verdade. Eu achei bem legal, a professora passou uma casa padrão. Não ficou como eu esperava, mas gostei, até que ficou legalzinho. Esse aqui foi um ponto de fuga a partir de uma rua retirada no Google, que coloquei, sabe? Você viu que eu encontrei a foto? Eu vi, eu não consegui colocar. Vice, eu coloquei só pra tu ver. Sim, mas foi bem aquela lá mesmo que eu tinha pego. Ficou bem legal, eu gostei dele. Se eu não me engano, era pra entregar 23h59, eu entreguei exatamente 23h58 do dia. Me superei naquele dia, quase o recorde, mas ficou bem legal. Dessa daqui a gente utilizou o mesmo desenho da prova para fazer a pintura com lápis aquarelado. Eu achei legal. Tô começando a pegar prática agora, mas eu achei bem legal também. Tá ficando bem legal o desenho que a gente tá fazendo. Achei interessante.
Essa daqui é uma atividade dividida com uma paisagem ilustrada através de uma fotografia que era ali da rua de Rio Sul. Eu achei legal também, eu gostei de fazer ela, eu coloquei bastante vegetação, fiz uma curva no final da rua, só ficou um pouco torto, algumas coisas assim, mas ficou tirando os detalhes que a gente fez ver, ela ficou bem legal, eu gostei bastante, a pintura ficou bem bonita também. Esse era um desenho livre com exigente de vegetação, um rio e uma ponte, com luz e sombra daí. Eu fiz um desenho particularmente diferente, porque normalmente os pontos os trabalhos que foram apresentados até agora foi uma cidade, uma ponte mais elaborada e tal. Eu fiz uma ponte um pouco mais simples, eu fiz como se fosse uma casa de campo, assim, um celeiro. Achei bem legal, gostei desse desenho também. Esse daqui foi um desenho desenvolvido para uma prova, utilizando 2 pontos de fuga com o desenvolvimento de paisagem a partir de 2 cubos. Na verdade, o outro cubo eu fiz em outra folha, que daí foi só o cubo mesmo, bem normal. E daí esse foi que eu fiz o desenvolvimento dele, eu escolhi fazer uma cidade. O canto esquerdo aqui, eu achei bem legal, gostei de fazer, ficou bem diferente também. As linhas deu bastante diferença, assim, eu achei bem legal. Gostei do resultado também. Essa daqui foi a atividade usando técnica de 2 pontos de fuga. Eu acho que, se não me engano, foi a primeira atividade com 2 pontos de fuga que a gente fez. Achei bem legal, essa daqui eu gostei também. Usei o grafite, não queria pintar, usei o grafite, eu gosto bastante dele. E achei legal, também gostei de fazer. E era isso. Obrigada, Thaís. Parabéns, Thaís. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Thaís. Parabéns, Thaís. Obrigada. Eu quero perguntar para vocês agora. Vocês estão conseguindo desenhar na escala? Vocês já estão tendo... Eu vi que vocês fizeram maquete, né? Então, a maquete já é uma realidade de trabalho com a escala. Vocês fizeram desenhos até agora, só lá no início da disciplina usaram a escala. Então, vocês têm que começar a tentar usar essa escala. Tá, Eli? Eu lembrei disso vendo o teu desenho ali, mas para encerrar o teu trabalho, antes de voltar, eu acho legal no teu trabalho que você faz uso das cores para comunicar. E isso, às vezes, tu faz só um croquis, ou tu colore o céu, ou colore só as árvores, ali as azaleias cor-de-rosas, ou bougainville. Isso dá vida ao teu trabalho, ao teu croquis. Eu acho isso bem interessante. Eu gosto de fazer às vezes, fica bem legal, então eu faço com mais desenho já, tipo, só colorir uma coisa só e deixar a outra parte preto e branco, assim. Destaca o resto. Eu observei isso no teu trabalho, isso é muito bonito. Obrigada. Parabéns, tá? Muito obrigada. E também nós tivemos lá no início do nosso curso o desenho da Raquel, ela lembrou isso, das vistas. Vocês já conseguem entender as vistas de uma edificação num desenho dois planos? Um plano só? Sim, eu consigo, pelo menos. Porque, às vezes, a partir das vistas de cobertura, elevação frontal e lateral, precisa-se criar o volume, né? Então, esse exercício é fundamental, é importante. E é uma evolução também. Alguém quer comentar alguma coisa dos trabalhos? Eu queria comentar só que como a gente teve esse problema e teve que fazer aula EAD, eu acho muito interessante a gente poder compartilhar os trabalhos para os colegas ver e tudo mais. Eu acho isso muito válido, assim, até de repente, claro que não tem tempo, mas tá fazendo a mesma coisa em demais disciplinas, assim, sabe? Porque é muito legal a gente estar compartilhando o que a gente aprendeu e como a gente evoluiu nesse semestre, independente da matéria, sabe? Esse era o objetivo. Nas disciplinas que eu dou aula, Paulo, eu sempre faço isso. Quando é aula presencial, nós fixamos na parede em forma de painéis para todo mundo olhar. E aí, se nós estivéssemos em sala, além da pizza, nós iríamos ter painéis com esses trabalhos e vocês iriam
Taíli, muito obrigada, um bom retorno para você. Eu fiquei bem feliz com a tua presença. A Taíli também estava com um problema, ela correu para outro local para poder estar aqui com a gente. Dá um tchau para a Taíli agora. Tchau, gente. Tchau, Taíli. Tchau, bom retorno. Obrigada. Professora, eu vou ter que ir também. Ô, Taíli, vê se tu consegue estar segunda-feira conosco novamente para a gente ver o trabalho dos demais colegas e vocês todos. Tá. Seria bem legal se a gente tivesse segunda. De repente, cada um traz uma pizza e a gente faz a festa. Beleza. Obrigada, Taíli. Tchau. Então, quando nós estamos em sala, nós fazemos isso, essa apresentação via painéis, e cada um apresenta na frente do seu painel e o resto da turma olha. E eu faço registros também. Mas nesse momento de pandemia, eu achei muito legal que nós podemos ter esse vídeo para vocês levarem para vocês também. Isso que você falou, Paulo, perceber essa evolução através desse material. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Gostaram da disciplina? Vocês observaram quanta coisa a gente viu em tão pouco tempo? Sim, foram bastantes assuntos, assim, né? Tipo, bastante coisa para aprender e para estar vendo, né? E é uma turma heterogênea. Alguns têm mais, outros têm menos, e a gente tem que seguir uma média. Eu queria muito passar mais sombra também, mas isso no decorrer do curso, quando nós nos encontrarmos, e parece que eu vou dar projeto em alguma coisa também, a gente conversa sobre isso. O Pedro já saiu? Já, né? Sim, ele tinha que sair, eu acho, também, para ir para casa ou alguma coisa assim. Aí avisa ele para ele estar segunda-feira. Eu agradeço muito a presença de vocês. E procurem estar na segunda-feira também, prestigiando o trabalho deles. Sim, na segunda-feira eu vou estar presente, pode deixar. Pode deixar. Obrigada, tá? Muito obrigada. E eu vou disponibilizar esse filme lá na sala para vocês mostrarem aos pais e aos amigos. Eu gostaria de ter esse registro